Bom dia! A missão de falar depois do Dr. Augusto Cury não é das mais fáceis, mas se fosse fácil qualquer um fazia. E como durante grande parte da minha vida eu nunca tive facilidade, não é uma dificuldade intransponível. Eu me chamo Otton Gama, eu sou escritor, sou palestrante e trabalhei durante muito tempo no desenvolvimento da área social. Ainda muito jovem, eu tive a oportunidade de gerir duas fundações, momentos distintos do meu estado natal, na Paraíba. Uma delas, a Fundação Otacílio Gama, que atende mais de 800 crianças e adolescentes carentes em situação de vulnerabilidade social e faz um trabalho incrível de prevenção de drogas através do esporte e da prática esportiva. E também, depois disso, fui presidente da Fundação Casa do Estudante da Paraíba, que trabalha acolhendo estudantes que vêm do interior estudar na capital, estudantes carentes que não têm condições e que vêm estudar em João Pessoa. E nesse lugar, na Fundação Casa do Estudante, eu tinha uma missão extremamente árdua, porque a fundação ficava dentro da Cracolândia da cidade. Imagine você ter 100 garotos morando numa república em frente à Cracolândia da cidade, onde quase todos os finais de semana eu chegava para trabalhar na segunda-feira e tinha 1 ou 2 carros do IML retirando o corpo de pessoas que tinham morrido ou por questões de violência, porque a droga traz com ela uma grande violência. E eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão. Eu quero convidá-los para que vocês comecem a fazer uma jornada para um cenário assustador, caótico, onde a imprensa talvez demoraria anos e anos falando sobre isso. Eu quero que vocês me acompanhem no seguinte raciocínio. São Paulo, 1º de dezembro de 2017, a maior capital da América Latina, uma das maiores do mundo, 12 milhões de habitantes aproximadamente. São Paulo, 31 de dezembro de 2017. Todos os habitantes da cidade morreram. A cidade virou um fantasma, um deserto. Todos que estavam lá não estão mais. Um hecatombe, o fim de uma era. Quanto tempo você acha que isso ia sair no Jornal Nacional? Quanto tempo você acha que nós, como seres humanos, choraríamos essas perdas? Talvez anos? Talvez décadas? Talvez dividisse novamente a humanidade em uma era e outra era? E eu tenho uma notícia alarmante para dar a vocês. Uma notícia que eu gostaria que todos vocês me chamassem de mentiroso após eu dar a ela. Mas infelizmente não é. A Organização Mundial da Saúde estima que 12,8 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência de problemas derivados do excesso de comida, da obesidade
2,8 milhões. Do fumo e do cigarro, mais 6 milhões. E do álcool, mais 5 milhões de pessoas morrem todos os anos. Esse número é tão alarmante que até o maior conflito já registrado na história, que é a Segunda Guerra Mundial, não chega nessa média anual, 10 milhões por ano, e marcou e chocou todo mundo. E por que um alarme como esse não faz com que nós perdamos o sono? Uma epidemia não faz com que a gente se mobilize numa grande campanha mundial para combater a compulsão? E a medicina, apesar de não ser médica, tem avançado bastante em várias áreas do conhecimento, resolvido problemas que antes eram incapazes de serem resolvidos. Mas não inventaram ainda uma molécula que trate a compulsão. E a compulsão é a base de tantos e tantos problemas, inclusive em álcool e drogas. Eu, como falei, tive uma história de vida bem peculiar. Para vocês terem noção, eu adorava tanto o colégio, que nos primeiros 6 anos de vida eu mudei de colégio 6 vezes. Eu adorava tanto ir para a escola, que minha família achou uma escola lá em João Pessoa, que era um paraíso para mim. Eu entrava a hora que queria, saía a hora que queria, levava minha babá do lado, para ficar me observando. Mas a escola era tão boa para mim que quebrou. E aí eles me colocaram no Colégio Marista de João Pessoa, Pio X. Só esqueceram de combinar com uma pessoa, comigo. E a insegurança que já eu tinha muito grande se aflorou. E logo eu me transformei num aluno de destaque. Todo mundo queria saber quem era aquele garoto novato. Todo mundo queria saber quem era aquele garoto que tinha acabado de entrar na escola. Porque eu entrava no colégio chorando e saía do colégio chorando. Nos primeiros 6 meses de escola, a psicóloga do colégio quase virou psicóloga particular. Era um caso quase desenganado. E aí, junto com essa insegurança e com o choro, eu fui engordando cada vez mais. E aí a equação do bullying fechou. Eu era um prato perfeito, gordo e chorando. E a partir daí, o meu calvário social começou. Na escola, durante grande parte da minha vida, eu tive que conviver com expressão que machuca, que fere e que dói em muita gente. Eu tenho nojo de você. E eu não entendia por que aquelas pessoas diziam isso de mim. Eu não entendia porque eu não tinha feito nada contra elas. Eu queria ser aceito e não me permitiam ser aceito. E nesse caminho, o que é ruim sempre pode, como é, desculpa, que plateia pessimista. Que é isso? Vocês acabaram de ouvir o Dr. Cury aqui? Mas é verdade, nesse caso, o que é ruim sempre pode piorar. E com os anos, a minha obesidade foi aumentando. Até que eu entrei na adolescência, o que já nos leva, as transformações hormonais já nos levam a uma autoestima próxima de zero. A minha era negativa. E era negativa porque eu tinha certeza que existia 2 tipos de pessoas
na minha infantilidade e na minha imaturidade. Aquelas que tinham nascido para serem fracassadas, para não se amarem, para não gostarem de si mesmo. E aquelas que tinham nascido para vencer, que tinham nascido para fazer as coisas darem certo, que eram capazes, e eu não fazia parte delas. E a minha sina foi só piorando, até que um dia eu cheguei a ter 47% de gordura corporal. E eu estava sentado na minha casa, almoçando, com uma garrafa de Coca-Cola, um prato de arroz, um prato de carne e um prato de macarrão. E as pessoas iam passando e iam dizendo: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Naquele dia, eu entrei no meu quarto e chorei profundamente. Chorei porque eu já tinha tentado mudar, já tinha tentado emagrecer, não uma, nem duas, nem três vezes. Especificamente, 16 vezes. Indo e voltando. E a cada volta, a cada recaída, a cada momento de dor, a cada momento de decepção, eu tinha mais certeza que o meu lugar era ali. E após todo esse calvário, eu consegui, ao longo de um processo de mudança de hábitos, emagrecer 55 quilos, sem cirurgias e sem remédios, e sair da obesidade mórbida, do estágio de pré-cirrose, porque a cirrose não dá só por bebida, mas também por excesso de comida, para uma vida saudável, para um corpo saudável. E mais do que isso, ainda faltava uma mudança que precisava ser feita: a mudança emocional, a mudança mental. E após isso, mesmo muito novo, as pessoas começaram a me perguntar: o que é que você fez? E como é que eu posso fazer para mudar? E eu comecei a estudar. Entrei na faculdade de Direito e ali me apaixonei por processos e descobri que a vida é feita de processos em várias das áreas que nós temos. Uma mudança de vida, falo isso no meu livro, não é um evento, é um processo. E muitos de nós, mesmo os profissionais de saúde, mesmo pessoas que aprendem, que aplicam na prática, que lidam no dia a dia com dependentes, com pessoas que têm problemas nessa área, acham que é um evento. E não é. E nos últimos 5 anos da minha vida, após ler, estudar, utilizar a minha experiência empírica, perscrutar, desbravar, construir e destruir ideias em artigos científicos das mais brilhantes universidades do mundo, dos mais brilhantes pesquisadores, após ter tido a honra de fazer a mais importante das jornadas, como diz o nosso mestre Augusto Cury, para dentro de nós mesmos, eu desenvolvi um método que eu explico e desenvolvo neste livro: o Código da Mudança, como mudar hábitos e conquistar seus objetivos, como a ciência, a emoção e a prática podem revolucionar hábitos, melhorar a qualidade de vida e seu desempenho pessoal e profissional. Me permitam fazer uma pergunta: quantos de vocês, quantos de nós já prometemos que íamos mudar? Que
íamos melhorar em alguma coisa, que íamos conquistar aquele objetivo. Nós queríamos de fato, mas não entendíamos por quê. Quando menos espera, aquela mudança que tanto desejávamos não se concretizou. Quantos de nós? Emagrecer, deixar alguma substância, melhorar suas finanças, melhorar seus relacionamentos, e depois de um tempo nós voltamos a fazer tudo aquilo que nós prometemos que não íamos fazer. E aí, o método que eu desenvolvi, que se chama método tridimensional de mudança de hábitos, ele tem uma abordagem completa, e não fala só o que deve ser feito, mas como deve ser feito, e principalmente trabalha as habilidades emocionais para fazer uma transição, para sair da zona de conforto. É preciso muito mais do que querer, é preciso ter estratégia, e é preciso entender que vai se ligar com pontos de inflexões, que vai lidar com as recaídas. E é por isso que tantos vão a spas, vão a centros de reabilitação, e lá naquele universo paralelo, onde não existe problema, onde ele está protegido de todas as tentações mundanas, ele está bem, ele não recai, ele não volta a consumir drogas, não volta a consumir álcool, porque não tem acesso. E vocês sabem mais do que eu disso, que quando se volta para a realidade, quando se volta para o calor de uma segunda-feira, para o calor de uma decepção, para o calor de um problema, mais uma vez, nós seguimos o caminho da fuga e entramos naquilo que não deveríamos entrar. Então, eu queria entender como mudar sustentavelmente. Essa é a palavra do século XXI, sustentabilidade. Mas como mudar com sustentabilidade? Ora, o comportamento humano não pode ser tão complexo assim, que nós não possamos achar soluções inteligentes para problemas complexos. E aí, eu parti da premissa de que era necessário trabalhar em 3 dimensões. Entender a parte científica do processo de mudança de hábitos e de comportamento humano. Entender a dimensão emocional, que trabalha o desenvolvimento de habilidades emocionais para conseguir fazer essa transição. E também, não adianta saber o que fazer e acreditar que você pode fazer, se você não tem uma estratégia prática para colocar em ação. Se você não tem um plano de execução pré-estabelecido e que possa ser implementado. E a nossa jornada começa com um senhor chamado Eugene Paul. Eugene Paul, ele trabalhava como técnico aeroespacial na Califórnia, e um dia ele teve uma encefalite viral e perdeu a sua memória presente e futura, lembrando apenas de 1 minuto. Tinha um tempo de memória apenas de 1 minuto. Após 1 minuto ele esclarecia completamente tudo novamente. E ele ficou entre a vida e a morte no hospital durante algum tempo. E naquele tempo, os médicos, capitaneados por um cientista chamado Larry Squire, da Universidade da Califórnia, começou a estudar a mente daquele homem. E disse a Beverly, sua amável esposa: cuidado, ele não tem mais possibilidade de andar sozinho.
mas é muito importante que você faça exercício físico com ele. É muito importante que você pratique exercício físico com ele. E assim ela fez. Todos os dias saía da sua casa, praticava uma caminhada ao redor do quarteirão, de manhã, pela manhã e à tarde. Mas ele deu uma observação: se ele sair só, pode ser que nunca mais ele ache o caminho de casa, porque ele não vai se lembrar. E um dia, depois de 6 meses mais ou menos, ela, por algum lapso, o deixou sair. E quando ela viu que ele não estava em casa, ela se desesperou. Onde é que está o meu esposo? E saiu correndo atrás para procurar, saiu correndo atrás para saber onde ele estava, buscando nos vizinhos, desesperada, ele nunca mais vai voltar. E quando ela entrou em casa para ligar para a polícia, ele estava sentado no sofá de casa. E ela perguntou a pergunta que quase toda esposa faz aos maridos: onde é que você estava? Disse: eu não sei. Eu estava onde? Tem homem que responde isso, viu? Mas isso é de propósito. Ele não sabia mesmo. E aí foi quando começou a estudar como um homem sem memória era capaz de criar um novo hábito. E nesse caminho ele foi ser estudado pelo cientista Lewis Squire, e as descobertas começaram a mudar a compreensão sobre o comportamento humano. Eles começaram a entender e a compreender que existia movimentos, de onde era formado esse comportamento automatizado que nós temos. E eles foram descobrindo que fica num pequeno volume de massa encefálica, mais no entroncamento com a coluna cervical, responsável pelos comportamentos automatizados, que uns chamam glândulos de base e outros glândulos basais, que dá a mesma coisa, que é responsável pela nossa respiração, que é responsável pelos nossos batimentos, que é responsável pelo comportamento automatizado que nós temos. E aí, anos depois, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, no estudo de 2008, salvo engano, 2006, descobriu que 40% do nosso comportamento é automatizado. 40% do nosso comportamento é feito de forma inconsciente. E isso é espantoso. E vocês podem me dizer: não, de forma nenhuma, eu não fico 40% do meu dia automático. Será? Quantos de nós aqui dirigem? Quantos de vocês dirigem? Quantos de vocês, quando começaram a dirigir, era uma dificuldade imensa fazer aquilo ali? Passar a marcha, dar seta, acelerar, tirar o pé, você requeria toda a sua capacidade de concentração, todo o seu foco para fazer aquilo ali. Depois de um tempo, foi ficando fácil. Depois de um tempo, foi ficando ainda mais fácil. E aí, como se fosse mágica, passamos a fazer isso automaticamente. Falamos ao telefone celular e não deveríamos. Pensamos na resposta que vamos dar ao chefe, que precisa ter uma reunião assim que você chegar no seu trabalho. Se perde a ponto de errar o caminho e voltar para um caminho que você geralmente faz e queria ir para outro lugar. E sem trabalhar esse comportamento automatizado que é inconsciente, não existe mudança sustentável. É por isso que tantas pessoas, que tantos tratamentos, que tantos produtos, que tantos processos trabalham em 60% do comportamento consciente e esquecem dos 40% que precisa ser resolvido. E não entendem os mecanismos e funcionamentos mentais para achar soluções inteligentes.
Eu tive a sorte e a honra de ser formado pelo Dr. Augusto Cury. Nos últimos 2 anos fui treinado pessoalmente por ele. E a cada vez que passa, e a cada momento que eu me dedico ainda mais a estudar, eu percebo que a teoria da inteligência multifocal tem subsídios científicos, e a ciência começa a descobrir que ela está certa. E foi assim quando os pesquisadores desenvolveram um teste com um pequeno camundongo. Quantos de vocês aqui são pesquisadores? Trabalham na área de desenvolvimento de ciência? Certo. Desenvolveram um pequeno teste, um labirinto em forma de T, com um pequeno chocolate na ponta direita do T, e colocaram um camundongo e abriram aquela portinha que tem, e o camundongo começou a farejar até que ele comeu o chocolate. Isso normal. Passado algum tempo, eles começaram a perceber, porque eles tinham posto eletrodos no cérebro do camundongo, que a atividade cerebral consciente começava a diminuir, a ponto que, imagine que isso daqui é um gráfico, a atividade cerebral estava aqui consciente. Depois que criaram um hábito, e ele sabia, depois de algum tempo que criou o hábito no ratinho, a atividade cerebral fez isso daqui, ó, aqui para baixo, e só voltava a subir quando ele acabava de comer o chocolate. Então, o livre-arbítrio tão propagado existe, é real, mas o livre-arbítrio que foi condicionado pelas nossas experiências passadas, pelos nossos mecanismos cerebrais que nos fazem ter vida, porque um hábito é uma sequência de ações automatizadas pelo nosso cérebro para fazer economia de energia mental. E eles continuaram o estudo, pegaram um macaco, o MIT, pegou um macaco chamado Júlio, e fez um teste de condicionamento muito conhecido. Uma tela vermelha, toda vez que o macaco via a tela vermelha, ele foi condicionado a puxar uma alavanca, e essa alavanca fazia com que ele ganhasse um suco de amora doce. Até que se criou um hábito, que, repito, é uma ação, é uma sequência de ações automatizadas pelo nosso cérebro. Quando o macaco começava a puxar de novo com eletrodos no cérebro do Júlio, o nome do macaco era Júlio, puxava a alavanca e o suco de amora saía, nas primeiras vezes nenhum problema, tudo normal. Toda vez que ele via a tela vermelha, ele puxava e recebia o bônus, o benefício. Até que um dia eles descobriram uma coisa que mudou a forma de entender o tratamento de mudanças comportamentais. Eles descobriram que quando o macaco via a tela vermelha, a mesma região do cérebro que se ativava quando ele recebia o suco de amora, se ativava só quando ele via a tela vermelha. Repetindo, quando o macaco via a tela vermelha depois que criou o hábito, só precisava que ele visse a tela vermelha, que a mesma região do cérebro onde ele sentia o prazer que o suco de amora dava se acendia. E isso gerava no macaco uma irritabilidade, uma ansiedade, uma vontade de fazer. E ele só acalmava quando ele chegava no suco de amora. Então, com isso, mudou a forma de compreender, porque nós não estamos
todas as vezes que ele entrava no que o Charles Duhigg chama do loop do hábito, ele saía da atividade cerebral consciente e entrava na inconsciente. Então, quando um dependente químico, quando uma pessoa que utiliza determinadas substâncias e criou o hábito que faz com que ele tenha uma recompensa no final, seja a recompensa de bem-estar momentâneo, seja a recompensa do controle da ansiedade, seja a recompensa de um momento melhor. Quando ele vê a situação que faz com que ele entre no loop do hábito, que é a atividade cerebral inconsciente, ele perde o controle sobre si mesmo. É a síndrome do circuito fechado da memória. E isso muda tudo. O livre-arbítrio existe, mas é condicionado. E sem trabalhar esses 40%, sem saber dessas armadilhas que existem, muitos dos tratamentos não são efetivos. Essa ansiedade que empurra o anseio para conseguir fazer, não deixa de existir. E é aí onde entra um grande segredo. Não adianta frear esse impulso, é preciso dar outro destino. É preciso fazer com que ele atinja a mesma recompensa por outros caminhos. E é possível sim. E qual é a recompensa? É preciso ser estudado caso a caso. É preciso fazer um plano detalhado para que cada momento do dia. E é por isso que tantas vezes nós fazemos coisas e nos arrependemos depois. Aquela promessa que não íamos comer mais a pizza, que não íamos mais fumar um cigarro, que não íamos beber aquela bebida, que não íamos comprar aquela roupa. E quando nós nos vemos diante do gatilho, da deixa, entramos no processo inconsciente e vamos lá e fazemos, só nós despertamos depois e dizemos: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Essa é a dimensão científica. Mas uma das coisas que mais me deixava com raiva quando eu era obeso, eram as pessoas me dizerem que eu precisava ter disciplina. Está tendo festa aí do lado. Acho que vocês estão na sala errada. Eu também. Uma das coisas que mais me deixava chateado era que as pessoas olhavam para mim e me viam como fraco. Me viam como uma pessoa que não era bom o suficiente. Me via como uma pessoa que não tinha capacidade de escolha. E aí o Instituto de Álcool e Drogas dos Estados Unidos pegou também um camundongo, criou esse hábito que eu expliquei. E depois que o hábito estava criado com um pequeno camundongo, eles eletrificaram o caminho até a recompensa, que era uma pequena comida. E o camundongo, coitado, ele ia levando choque, mas ele ia até a comida. Depois, para piorar, eles envenenaram a comida, não a ponto de matar, mas a ponto de passar mal. E mesmo levando choque e passando mal, ele ia lá e fazia o que tinha que ser feito. E aí eles começaram a pensar: meu Deus, quanto isso é poderoso. E se explica. E eu olhei para um camundongo quando eu descobri isso e disse: eu te entendo, camundongo. Eu já fiz isso várias vezes, mesmo contra mim mesmo, mesmo contra os meus sonhos, mesmo contra as minhas esperanças, mesmo com a rejeição social. Eu simplesmente não conseguia sair disso. Eu ia lá e fazia. Quantos de nós vemos isso diariamente?
com os seus pacientes, com os seus amigos, com os seus trabalhos nas igrejas? Quantos de nós? Quantos de nós? Por isso, que mesmo quando você olha para uma pessoa que está num problema de situação com drogas, com álcool, e diz a ela, explica a elas: olha, você não pode fazer mais isso, você está errado, você não consegue mais viver assim. A parte inconsciente dele sabe disso e diz que realmente é verdade. Mas quando ele entra nesse processo, quando fecha o circuito da memória, quando ele entra no formato inconsciente, nem a rejeição social, nem o amor pela sua família, nem as lágrimas dos seus filhos que choram quando você sai de casa para consumir álcool e droga, são necessários e suficientes para parar, se você não entendeu os mecanismos que eu acabei de explicar. E isso explica porque tantas vezes a intencionalidade não gera um resultado prático. Isso mostra porque tantas vezes nós queremos e depois de um tempo voltamos a fazer as coisas que não queríamos. Eu tenho uma notícia má, que foi a que eu acabei de dar, dessa força, mas eu também tenho uma notícia ótima. É possível superar isso? É possível salvar milhões de vidas? Mas para isso, é preciso também entender a outra dimensão, porque só saber disso não faz a pessoa ter força suficiente para trabalhar. É preciso entender a dimensão emocional. E essa dimensão é fundamental. Porque, como eu estava falando, as pessoas olhavam para mim: disciplina, Otton. Disciplina. Quantos de vocês gostariam de ter mais disciplina na sua vida, nos seus negócios, nas suas coisas? Quantos de vocês deixaram de realizar grandes coisas, perderam grandes oportunidades, porque faltou disciplina? E as pessoas achavam que a disciplina era uma habilidade. E elas me diziam assim: poxa, ó, tem que ter disciplina. Aí um dia eu perdi a cabeça e disse: onde é que vende? Na padaria tem? Vou lá na padaria e dizer: eu quero 2 kg de disciplina, por favor, que eu vou levar para casa. Vocês acham que é assim? Lógico que não. E se achava que a disciplina era uma habilidade. E qual é a diferença de habilidade? É que a habilidade, assim que é aprendida, você não esquece mais. Se você sabe fazer um omelete, fritar um ovo hoje pela manhã, você vai saber fritar esse ovo amanhã, de tarde, à noite, de madrugada, qualquer horário. Mas e a disciplina? Porque tem horas que nós temos disciplina e tem horas que mesmo uma pessoa disciplinada, ela comete crimes contra si mesma. E aí a Western University fez um estudo incrível. Eles pegaram um grupo de pessoas, um grupo de análise, colocaram numa sala. Metade do grupo poderia comer cookies de chocolate, cheirosos, maravilhosos, quentinhos, que tinham acabado de sair do forno. E a outra metade tinha que ficar olhando para os cookies, mas só podia comer nada. E eles passaram 30 minutos nessa situação. Depois os pesquisadores entravam na sala e diziam assim: eu tenho para acabar fazer o teste, para fazer esse experimento, eu quero que vocês resolvam esse quebra-cabeça aqui. Sendo que o quebra-cabeça era impossível de ser resolvido.
não tinha solução. E onde eles queriam chegar era saber: o grupo que teve que comer nabo e rejeitar os cookies demoraria mais ou menos tempo tentando, mesmo sem solução, ou o grupo que comeram cookies e rejeitaram o nabo, que é muito fácil, iam demorar mais ou menos tempo tentando. E o resultado é surpreendente. Daqueles que tiveram que rejeitar os cookies e comer o nabo, demoraram em média 8 minutos tentando resolver o quebra-cabeça. E os que comeram o cookie e rejeitaram o nabo, tentaram em média 19 minutos resolver o quebra-cabeça. Isso mostra que a disciplina é como um músculo. E mesmo pessoas muito fortes não conseguem levantar um carro. E você precisa treinar a sua disciplina como se treina um músculo, como você aprende um idioma, como você aprende uma coisa nova que você quer. Treinar a disciplina é fundamental. E eu explico como treinar a disciplina nesse livro aqui. Porque eu não aguentava mais escutar para eu ter disciplina e não me dizeriam como fazer isso. E por fim, porque me deram uma placa de 5 minutos, eu odeio essas placas, para falar a verdade. Toda vez que chega essa placa de 5 minutos, eu tenho vontade de olhar para ela e dizer tchau. O sistema imunológico biológico, todos vocês conhecem, não? Ele é responsável pelas defesas do nosso corpo. Ele é responsável por nos manter vivos. Uma pessoa que tem um problema no sistema imunológico biológico, uma gripe pode ser fatal. Mas o que nós não sabíamos é que existe o sistema imunológico emocional, que é responsável por outra das mais importantes ferramentas para quem quer sair de um processo de mudança de vida sustentável, a resiliência. É outra que tanto se fala e tão pouco se diz como fazer. Resiliência não vem da padaria também. Não é incrível como algumas pessoas parece que dá tudo errado, mas elas sempre têm uma força incrível para conseguir superar os problemas? E outras, com um tropeço na vida, com um olhar atravessado, com uma traição, com uma dívida, elas simplesmente se recaem e ficam presas naquilo dali. O sistema de autocrenças é o sistema imunológico emocional. Ele é responsável por todas as reações emocionais que nós temos. As crenças, elas são formadas desde a nossa mais tenra infância até a idade atual. E ela é formada através de um fenômeno chamado registro automático da memória, que o Dr. Augusto fala tão bem sobre ele, que ele descobriu. Esse registro automático da memória é responsável por formar na memória existencial que nós temos tudo o que nós vivemos. E as nossas crenças sobre nós mesmos nos mostram qual reação nós teremos a partir dos momentos de dificuldades. E é por isso que as casas de tratamento, elas resolvem o problema momentaneamente, como uma pessoa que vai no spa e emagrece 10 quilos, depois volta a engordar 20, como uma pessoa que vai lá e fica 20 dias sem consumir e depois volta a consumir, porque ela não está preparada para os pontos de inflexão, para os pontos de desafio, e é preciso prepará-las para os pontos de inflexão. Nós temos crenças de 3 tipos. Crenças são pensamentos prontos. E chegou um momento que eu não acreditava mais em mim mesmo. Como chega um momento que quase todo mundo que tem problema para mudar de vida não acredita mais em você mesmo. Porque você já tentou tantas vezes. Porque você já fez tantas vezes e sempre dando errado. Você deixa de acreditar em você. E sem acreditar em você, você não consegue ter disciplina. Você não consegue ter resiliência. Porque, ora, se eu não sou capaz,
Se eu já tentei e fracassei tantas vezes, como é que eu vou conseguir fazer isso? E é por isso que eu peço a vocês que preparem as pessoas para os pontos de inflexão. E é por isso também que programas como Alcoólicos Anônimos, como os Free Mind, como tantos outros, têm tantos resultados. É por isso que as igrejas, seja ela de qual denominação for, são as grandes responsáveis pelos processos de transformação de vida. Apesar da ciência torcer os olhos para isso, apesar da ciência achar que não tem nada a ver e rejeitar muitas dessas atitudes, funciona de fato. Porque pelo sistema de autocrenças, quando eu não sou capaz de acreditar em mim mesmo, eu não sou capaz mais porque eu já fracassei tantas vezes. Mas Deus é capaz de fazer isso. Mas Jesus é capaz de fazer isso. Mas qualquer que seja a sua denominação religiosa, e essa força exterior faz com que você restaure o seu sistema imunológico e emocional. E para isso, a técnica do DCD, que é a técnica que o Augusto explicou agora há pouco, é fundamental para construir novas crenças estimulantes. Porque senão, a crença é um pensamento pronto. Mas como mudar um pensamento pronto? É preciso trabalhar nas raízes e não nos frutos das árvores. Se você quer mudar, quer que uma macieira passe a dar limão, ela não vai dar nunca. Você pode até tirar as maçãs e pôr os limões, mas depois de um tempo ela vai voltar a dar maçã. Então não queira que uma pessoa mude se ela não mudar as raízes dela, se ela não mudar o sistema de autocrenças dela, para que ela possa acreditar que ela é capaz de fazer essa travessia, para que ela possa acreditar que ela é capaz de construir as melhores oportunidades da vida dela nos dias mais tristes, nos dias mais complexos. Eu tenho 27 anos de idade, minha gente. Eu nasci num pequeno estado da Paraíba. Vim para São Paulo há pouco mais de 2 anos, com a missão de ajudar a transformar vidas, com a missão de ajudar a fazer a diferença, com todos os meus defeitos, com todas as minhas fragilidades. Eu passei pelo caos e eu gostaria de que de alguma forma a minha experiência, o meu conhecimento pudesse ajudar as pessoas. Esse é o maior propósito. E esse é o propósito que faz você se unir a mim, que faz eu me unir a você, que faz com que nós comecemos pequenos, como o Free Mind começou, e uma voz vai se juntando à outra, uma voz vai se juntando à outra, e quando ninguém menos espera, essa multidão de pessoas lutando, construindo, mudando, transformando a vida de pessoas. Eu tenho orgulho de estar aqui hoje, falando para pessoas tão incríveis, que fazem diferença na vida das pessoas. E eu quero acabar falando uma frase de um líder chamado Miles Monroe. Ele é americano. E perguntaram a ele onde é que estavam escondidos os maiores tesouros da terra. E ele respondeu: nos cemitérios. E a plateia, atônita, não sabia o que fazer. E ele respondeu: sim, estão nos cemitérios das pessoas que passaram a vida toda dizendo que iam mudar, nunca mudaram, de grandes empresas
que eles enterraram porque não colocaram em prática, de remédios que podiam ter salvo a vida de milhões de pessoas, de vacinas, de bem-estar social. E eu quero, com muita humildade, fazer um pedido a vocês, fazer um chamado a vocês. Não vamos desistir nunca. A cada vida salva, a cada pessoa transformada, a cada pessoa resgatada, todo o esforço, todo o sacrifício, toda a paixão, toda a garra, todo o amor vale a pena. E eu quero que vocês construam seus sonhos aqui, façam a diferença, tirem aqueles projetos do papel, comecem em 2017 com força, com garra e com determinação para impactar ainda mais pessoas. Vocês podem fazer a diferença. Vocês são grandes vendedores de sonhos e de esperança. Muito obrigado por me escutarem. Eu vou estar assinando os livros ali também. Quem quiser, está vendendo lá fora. Obrigado, viu?